Olá, qual o melhor momento de você falar sobre sexualidade com seu filho? Essa é a pergunta campeã quando eu faço palestras com pais de criança. E isso é muito natural, porque a maioria dos pais, eles não têm uma referência desse momento. Muitos pais não tiveram essa oportunidade de conversar com seus pais quando eram crianças, né, sobre sexualidade. Eu sei que hoje a gente já até tem, né, muitos pais que até tiveram essa oportunidade e que, portanto, lidam com muita tranquilidade com esse momento de começar a conversar com seus filhos sobre sexualidade. Mas isso ainda não é a maioria. A maioria ainda fica em dúvida, ainda tem muito medo de não saber o que falar, medo de que se falar demais vai interferir na sexualidade do seu filho, medo de se falar muito cedo vai atrapalhar o desenvolvimento sexual, medo de que se falar muito tarde o seu filho pode sofrer bullying, medo de que se falar demais, o seu filho mais tarde não vai querer conversar com ele sobre sexualidade, medo de se falar de menos, ele depois não vai querer mais perguntar nada sobre sexualidade, ou de perder a confiança. Enfim, são tantos detalhes, né, tantas dúvidas que ocorrem nesse momento, que faz com que alguns pais fiquem angustiados e sem saber de fato quando é esse melhor momento. Mas olha, esse melhor momento é o momento em que a criança, ela pede, né? Ela sinaliza para a gente, ela começa a ter as suas curiosidades e ela vai perguntar. Então, o melhor momento, pai, mãe, melhor momento para a gente falar com os nossos filhos sobre sexualidade é quando ele fizer perguntas sobre sexualidade ou quando acontecer alguma situação, né, envolvendo um comportamento sexual, que seja necessário a gente falar com eles sobre sexualidade, seja para prepará-los, seja para chamar a atenção, seja para dar algum tipo de informação, enfim, quando houver uma necessidade ou quando houver uma curiosidade por parte da criança para entender ou saber sobre sexualidade. E olha, uma dica que eu dou para vocês é: fica atento quando a criança fizer a pergunta, quando a criança vier com a curiosidade, para a gente não incorrer nesse problema de falar demais ou de falar de menos, de falar algo que não é aquilo que a criança estava querendo. Pergunta sempre para a criança: por quê? Ou para que você está fazendo essa pergunta para mim? Da onde que você ouviu isso? Porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, ela deixa muito mais claro por que é que ela está tendo aquela curiosidade naquele momento e ajuda para o pai, para a mãe, responder com muito mais clareza aquilo que ela está perguntando. Se eu conseguir te ajudar nesse momento com esse tipo de dúvida, deixa aí embaixo nos nossos comentários. Até o próximo vídeo.